Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério Jardim Guarani, Brasilândia, e estamos no culto de 12 horas, né? Coisa maravilhosa. Nós fazemos esse culto uma vez por ano, e o ano passado foi mais de uma vez, né, que fizemos. E estamos experimentando. Algumas igrejas fazem vigílias, né? Pega a madrugada inteira para ficar orando na presença do Senhor. A gente faz durante o dia. A gente fica aqui consagrando ao Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de podermos nos reunir, Senhor, neste dia, Senhor, o dia inteiro, desde as 9 da manhã até, Senhor, as 9 horas da noite. E isso, Senhor, nós fazemos para o louvor da Tua glória, Senhor. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor fale, Senhor, Pai amado, porque a igreja é Tua, Senhor. Tudo aquilo que for ministrado, que seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Manifesta, Senhor, a Tua graça. Que o Teu poder seja, Senhor, a palavra nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Vou ler mais uma vez. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Amém? Então nós estamos com o tema nesta campanha, nesse propósito, nesses 21 dias de consagração, o tema Coroa de Santidade. Nós queremos iniciar esse ano buscando um posicionamento diferente com o Senhor. E para falar de santidade, não dá para não falar de se humilhar na presença do Senhor. Hoje eu quero compartilhar aqui rapidamente algumas coisas sobre esse humilhai-vos. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma palavra de cunho orientador. Ele fala aqui sobre uma palavra de que nós devemos fazer. Olha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Ele nos dá esse direcionamento. Falar de humilhação, primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que ser uma pessoa humilde não está relacionado com o fato da pessoa não ter recursos, não ter condições, né? Nós temos esse hábito de falar às vezes, não, a pessoa é muito humilde, né? Tipo, é muito pobre. E isso não é uma verdade. Então, senão teríamos que ser todos pobres debaixo da mão do Senhor, né? E não é isso que nós temos que entender sobre esse ato de nos humilhar diante de Deus. Para entender um pouquinho, nós temos aqui uma palavra que vem do latim, que é humiliare, que significa tornar humilde, significa submeter, mostrar humildade, significa prostrar-se. Então, quando nós falamos de humilhar-se diante da mão do Senhor, nós precisamos entender que existe uma palavra relacionada à humilhação, que é submissão. E isso está relacionado aqui no próprio texto que estamos lendo, 1 Pedro capítulo 5, só que um versículo antes, o versículo 5, ele diz assim:
Semelhantemente vós, sede sujeitos aos anciãos. Jovens, né? Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele fala: humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor. Se submeter, irmãos, não é ter uma fé sem razão, sem raciocínio. Se submeter não é: o pastor falou para colocar o vaso em cima do teclado. Não, mas não tem coerência colocar o vaso em cima do teclado. Mas o pastor falou, está falado. Tem que obedecer. Isso é submeter. Porque Deus, o pastor é que vai prestar contas a Deus. Eu vejo que nós temos que ter uma submissão racional e não uma submissão cega. Porque se um dia o seu pastor estiver cometendo um erro, ele não pode te levar para o mesmo erro que ele está cometendo. Então, eu, na condição de pastor aqui nessa igreja, eu quero que vocês um dia que me verem cometendo erro, me chacoalhem e falem: pastor, você está indo por um caminho errado. Vamos orar para que Deus abra os seus olhos, para que você entenda que não é esse o caminho correto. O pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, seja quem for, são seres humanos e também estão sujeitos ao erro. Então, quando nós falamos de submissão, não é uma submissão cega, mas é uma submissão racional. Uma submissão em que existe coerência naquilo que se faz. E diante de Deus também é a mesma coisa. Então, se humilhar diante da potente mão de Deus é estar disposto a uma submissão racional a Deus e a sua palavra. Porque a razão é o maior obstáculo que nós precisamos vencer. Abrir mão da nossa razão para dar razão a Deus. O ato de se humilhar consiste em um ato de submissão e por isso está relacionado a alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, então isso está nos mostrando que estamos nos submetendo à vontade de Deus, estamos nos humilhando diante da presença do Senhor. Então, abrir mão da minha razão é dar razão a Deus. Amém? Dar razão a Deus. E o primeiro ponto aqui que eu queria compartilhar é que temos que dar razão a Deus quando as coisas não ocorrem da maneira que esperamos. Dar razão a Deus quando as coisas não ocorrem da maneira que esperamos. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor. Nós cremos, nós oramos, nós buscamos a face do Senhor. Eu costumo dar o exemplo lá do meu pai, quando ele ficou doente. Nós fomos no monte, eu fui no monte com a foto do meu pai e entregando tudo que era crente. Eu chegava assim no meio dos irmãos e falava: dá licença, irmão, posso pedir que os irmãos intercedam pelo meu pai que está com uma enfermidade? E entregava a foto do meu pai para as pessoas. Nós oramos, nós cremos, mas aprove ao Senhor recolher o meu pai. Ele morreu. E isso para mim não foi motivo de me revoltar contra Deus, porque eu cria. Eu falava para minha família, falava assim: não, Deus fala comigo. Se Deus não está falando comigo, Deus falaria se Ele fosse recolher o meu pai. Se meu pai fosse morrer, Deus falaria comigo. Eu falava isso para minha mãe, falava isso para as minhas irmãs. E aí, quando meu pai morreu, a primeira coisa que minha irmã ficou desesperada, achando que a minha fé ia esmurecer, achando que eu ia me desesperar, porque eu acreditava que Deus era poderoso para curar o meu pai. O que mudou quando ele faleceu? Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque o meu desejo era que meu pai fosse curado. O meu desejo é que ele estivesse comigo hoje, com a família, buscando ao Senhor. Mas
Deus o recolheu, e isso basta, porque Ele tem razão. A vida e a morte estão nas mãos dEle, e Ele tem razão, independente de quando acontecem as coisas, quando as coisas acontecem de uma maneira em que nós não esperamos. Então nós temos aqui Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor aqui, Ele está nos mostrando que nós não sabemos como convém saber. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que sabe, ele ainda não sabe como convém saber. Os pensamentos do Senhor, irmãos, é muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E não é elevado no sentido de uma altura calculável. Porque aqui ele fala, ele coloca como comparação a distância entre os céus e a terra. Quando nós olhamos para o céu, nós não encontramos o limite do universo que existe criado por Deus. Nós temos as galáxias, nós temos a Via Láctea, nós temos o infinito que o homem ainda não conseguiu encontrar, o tamanho da dimensão do fim do céu, entre os céus e a terra. E quando o Senhor faz essa comparação, Ele sabe o que Ele está dizendo. Ele está dizendo: você precisa confiar em mim. Glória a Deus. Você precisa se humilhar e dar razão ao Senhor, porque Ele sabe os planos que Ele tem para nós, irmãos. Os planos dele são planos de bem e não de mal. Os seus caminhos, eles são retos e justos. O Senhor é dono de todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Se nós estamos vivendo situações na nossa vida que não está acontecendo do jeito que nós esperávamos, do jeito que nós orávamos, irmãos, nós precisamos nos manter firmes e dar razão a Deus. Glória a Deus. Dar razão a Deus quando somos confrontados pela palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2 em diante, a palavra do Senhor diz que pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exortem com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Há 2000 anos, esse texto ele foi escrito, e hoje nós vemos isso acontecendo com muita frequência. Nós estamos começando o nosso ano de 2018, entregando hoje um propósito de consagração de 21 dias, em que nós estamos buscando a coroa da santidade. A coroa da santidade, irmãos, requer um confronto de cada um com si mesmo. Existe um confronto interior de vencer a si mesmo, vencer as suas próprias paixões, vencer o seu próprio pecado. Mas o que nós temos visto em muitas igrejas, claro que não todas, irmãos, tem muito ministério abençoado, tem muito homens e mulheres de Deus sérios diante da presença do Senhor, mas o que nós vemos é escândalo após escândalo, é uma pedição de dinheiro interminável, é a prosperidade, é a teologia da prosperidade que é pregada, e as pessoas entregam tudo em troca de uma moeda, como se fosse barganha com Deus, irmãos.
Mas se nós falarmos de santidade, se nós falarmos de vencer o pecado, se nós falarmos de renunciar a nós mesmos, isso custa, irmão. A renúncia é algo que custa. Falar de renúncia contra os nossos desejos, renunciar aos nossos desejos para fazer a vontade de Deus, isso custa, irmão, e nem todos nós estamos dispostos a isso. Quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que é necessário, irmãos, nós pagarmos o preço para que possamos colher e construir um tesouro no céu. Aleluia. Não dá para ficar buscando os tesouros da terra, irmãos, porque quando chegar lá, naquele grande dia, que seremos julgados segundo as nossas obras, que seremos recompensados segundo tudo que fizemos nessa terra, então nesse dia nós diremos, e nós nos arrependeremos, nós diremos como nós perdemos tempo na vida, correndo, gastando a nossa vida atrás das coisas deste mundo. Irmãos, dar razão a Deus é quando somos confrontados pela palavra. Dar razão a Deus é quando nós olhamos Jesus dizendo que o médico, ele não veio para os sãos, mas os doentes é que precisam de médico, e que o Filho do Homem veio para os pecadores, chamar os pecadores para o arrependimento. Nós estamos incumbidos, irmãos, de ir lá onde as pessoas não querem ir, irmãos. Nós precisamos alcançar os doentes. Pregar na Vila Olímpia deve ser muito legal. Os dízimos e as ofertas devem alcançar cifras milionárias de empresários, grandes homens de Deus. Não estou dizendo que é pecado isso, ter dinheiro, não, irmãos. Mas o Senhor nos trouxe aqui para Brasilândia. O Senhor nos trouxe para o Jardim Guarani, que é para nós fazermos a diferença neste lugar, que é para nós entrarmos lá no Elisa Maria e resgatar as vidas que estão escravizadas pelos pecados, os jovens que estão escravizados pela droga, estão escravizados por uma vida de criminalidade, de ostentação. O Senhor nos trouxe aqui para nós irmos aonde outros não querem ir, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós somos confrontados. Todas as vezes que nós chegamos na nossa casa e a nossa geladeira está cheia, nós estamos confrontados quando nós chegamos em casa e nós temos um chuveiro quente para poder tomar um banho, ter roupa para vestir, irmãos. Nós estamos no projeto da Missão Baracela e nós vemos aquela família com 12 pessoas morando num barraco, irmãos, aonde não tem nem água encanada, onde não tem esgoto, aonde a situação é precária, irmãos. Nós somos confrontados pela palavra quando nós observamos a miséria humana. Quando nós observamos que precisamos ir além. Nós somos confrontados pela palavra, irmãos, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós sabemos que ficar nas quatro paredes da igreja não basta, porque pregar para crente é fácil, o crente dá glória a Deus e aleluia, mas pregar para aquele que está perdido, falar do amor de Cristo para aquele que não teve uma oportunidade, aquele que não foi recebido em uma igreja porque não tem uma roupa limpa para vestir, porque não tem um sapato para usar no pé. Esses precisam do amor de Deus, e eu e você precisamos sim dar razão a Deus quando Deus nos envia a estar confrontados pela palavra. Estar confrontados pela palavra é quando nós vivemos Romanos capítulo 12, quando a palavra diz: não vos conformai-vos com o presente século, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos nos transformar, irmãos. Precisamos transformar a nossa maneira de ser. Precisamos transformar a nossa inspiração, aquilo que nos motiva a continuar, irmãos, como igreja do Senhor nesta terra. Os dias são maus. O amor tem se esfriado. As pessoas têm abandonado, e aqueles que estão vindo ainda com o mundo, ainda apaixonados pelo mundo, sem querer renunciar a si mesmo. A palavra fala de prosperidade, e nós cremos na prosperidade do Senhor, mas também nós cremos que o tempo é curto, e que não podemos ficar tão somente observando as nossas próprias necessidades, e temos que estender as nossas mãos, amém? Glória a Deus. E por último, dar razão a Deus ao reconhecer que somos pecadores e que carecemos da sua misericórdia. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, nós temos uma tendência muito perigosa, de que quando nós entramos na igreja e nós nos convertemos, nós temos uma tendência a entrar em uma metodologia meritória de evangelho, irmãos, de cristianismo. Nós achamos que vamos ser mais abençoados porque nós oramos mais. Nós achamos que vamos ser mais abençoados porque nós jejuamos mais, porque nós somos mais santos, porque nós somos mais merecedores. Irmãos, nós somos todos pecadores. A diferença é que não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos escravos de Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos entregar os nossos dias ao Senhor. Mas o pecado, ele ainda está presente, porque temos a nossa natureza pecaminosa. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dar a razão a Deus é não perder a essência de um coração quebrantado e contrito. Dar razão a Deus é compreender que nós pecamos muitas vezes por não fazer aquilo que deveríamos fazer, irmãos. A palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Glória a Deus. Quantos pecados nós já não cometemos pela indiferença, por quando Deus nos manda falar e nos calamos, quando Deus nos manda nos calar e falamos aquilo que não deveríamos falar, quando são os pensamentos que deveríamos dominar e tirar do nosso coração, e nós alimentamos pensamentos de rancor, pensamentos de mágoa, pensamentos de falta de perdão, pensamentos de juízo e de julgamento, irmãos. Nós estamos fazendo um culto de 12 horas, e isso não é para nos gloriarmos ou nos sentirmos melhores do que qualquer outro ministério, não. Nós estamos fazendo isso porque nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Nós estamos aqui, poderíamos estar fazendo tantas coisas, poderíamos estar em nossos lares, poderíamos estar descansando, trabalhamos também a semana inteira, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar na presença do Senhor, porque precisamos da sua misericórdia, carecemos da sua misericórdia. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim,
e novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. O dia em que nos sentirmos aptos, então precisamos nos preocupar. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Agora é bem certo, irmãos, que precisamos buscar pela misericórdia do Senhor. Nós precisamos buscar a misericórdia do Senhor a cada dia, porque não podemos ser como aquele fariseu que subiu ao monte para adorar junto com o publicano. E aquele fariseu, ele se orgulhava, ele dizia: Senhor, graças te dou, porque não sou como os pecadores. Graças te dou porque dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 3 vezes por semana, e não sou como esse publicano, esse pecador aqui do meu lado. E a palavra do Senhor diz que aquele publicano, ele nem ousava levantar os seus olhos para o céu, mas ele batia no peito e clamava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E Jesus diz que aquele desceu justificado na sua oração. Aleluia. Senhor, tem misericórdia de mim porque sou um pecador. Não é porque estamos na igreja, irmãos, que somos melhores do que qualquer outro que está lá fora. Todos são alvos do amor de Cristo. O Senhor morreu, e o Senhor quer, é da vontade do Senhor que todos se salvem e venham a experimentar a graça do Senhor Jesus. Não podemos ficar com o nosso dedo em rispe, apontando e acusando, dizendo que quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Não, irmãos, nós precisamos crer na nossa salvação e alimentar essa condição de salvo com humildade e se humilhar diante da presença do Senhor, porque nós carecemos da sua misericórdia, porque Ele é fiel para nos perdoar os pecados se nós o confessarmos. Glória a Deus. Os nossos pecados, eles não são perdoados automaticamente, só porque eu sou crente. Eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me humilhar, eu preciso me prostrar diante da presença do Senhor e pedir por misericórdia e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai amado, eu não deveria ter cometido esse erro, mas o bem que quero, esse não consigo fazer, e o mal que não quero, esse acabo fazendo. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? O apóstolo Paulo viu o terceiro céu. O apóstolo Paulo foi um dos maiores evangelistas. O apóstolo Paulo implantou igrejas. O apóstolo Paulo, ele escreveu metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse: miserável homem que sou. Ele entendia um princípio, o princípio da nossa natureza miserável, pecaminosa. A palavra misericórdia, ela vem de 2 palavras do latim, a palavra miseris e a palavra cardio. Misericórdia significa miséria, e cardio significa coração. Então poderíamos traduzir a palavra misericórdia como um coração voltado ao miserável. O coração do Pai voltado ao pecador que se humilha diante da sua potente mão e não se exalta achando que está pronto, está apto. Não, nós carecemos da misericórdia do Senhor. Nós carecemos de um coração voltado para as nossas vidas, um coração voltado para mim e para você, que somos miseráveis pecadores, irmãos. Aleluia.
buscar a coroa de santidade sem entender a condição de humilhação não terá nenhum efeito nas nossas vidas, irmãos. Precisamos ter em mente que carecemos da misericórdia do Senhor. Todos nós queremos a exaltação de Deus, porém é necessário primeiro conformar as nossas mentes à submissão total ao Senhor e levar as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Por isso que humilhar-se diante do Senhor é uma disposição racional. Humilhar-se diante da potente mão do Senhor é uma mudança de mente, de entender que nós precisamos dar razão a Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você está disposto, irmão, a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo? É estar disposto a dar razão a Deus, é olhar para a palavra do Senhor e dizer: Senhor, Tu tens razão quando me castiga, porque a palavra do Senhor diz que o pai castiga o filho que ama, e se estáis sem disciplina, então sois bastardos. Senhor, eu não quero ser bastardo não, eu quero ser filho, eu quero crescer, eu quero me humilhar diante da potente mão do Senhor, porque o Senhor irá nos exaltar a seu tempo, no tempo certo, irmãos. Deus nos exaltará sobre essa terra, e seremos a sua igreja, e seremos a sua noiva, e seremos aqueles que hão de levar a salvação do Senhor. Seremos os arautos, seremos os portadores da mensagem, seremos os mensageiros do Cordeiro de Deus, que iremos te levar muitos à obediência de Cristo, iremos levar muitos à salvação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar com uma frase de um grande homem de Deus chamado John Stott. No seu livro Crer é Também Pensar, ele diz a seguinte frase, ele diz: a fé é uma confiança racional, que em profunda reflexão e certeza conta com o fato que Deus é digno de todo crédito. Deus é digno de todo crédito. Confie, irmãos, toda a sua razão ao Senhor. Confie tudo aquilo que você espera ao Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vai nos exaltar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus.